Primeiro, dizer que esse debate, muito importante a respeito do substitutivo apresentado pelo relator, acontece no momento de uma crise política significativa no governo Bolsonaro, em que foram revelados, através do jornalismo de qualidade do Intercept, conversas muito suspeitas entre um dos principais ministros do governo Bolsonaro, que é o ministro Sérgio Moro, com os procuradores da Lava Jato, que inclusive tiveram uma interferência direta no processo eleitoral, tendo em vista que ali, naquele diálogo, admitem que fizeram o maior esforço possível para retirar do processo eleitoral aquele que estava como principal possível novo presidente do país. E eu digo isso com tranquilidade, porque não era o meu candidato à presidência, nós do PSOL tivemos candidatura própria, mas é bastante complicado que nós estejamos debatendo uma agenda tão preocupante para a maioria do povo brasileiro, que os senhores julgam tão fundamental para o mercado, no momento fingindo que um escândalo como esse não está acontecendo. Inclusive, a deputada Luísa Erundina me disse que deputados da base do governo estão lá na comissão dela tentando impedir a possibilidade de convocação do ministro Sérgio Moro a essa casa, porque devem ter muito a esconder, não só dos deputados, mas também do povo brasileiro. Também gostaria de registrar que o presidente Bolsonaro nunca, em momento nenhum, durante o processo eleitoral, disse que faria uma reforma da Previdência. Aliás, as notas taquigráficas dessa casa revelam que, na verdade, enquanto era deputado federal, quando foi apresentada a proposta de reforma da Previdência do presidente Michel Temer, ele disse que era uma crueldade muito grande com o povo brasileiro aumentar a idade para poder ter o acesso à aposentadoria. Agora, depois de eleito, aparentemente, ele teve uma crise de amnésia ou mudou de opinião de uma hora para outra. Ele pode dizer que é pela pressão do cargo, mas, na verdade, se trata de alguém que, durante o processo eleitoral, se recusou a ir aos debates, fez fake news para chegar onde chegou e faz até hoje, não à toa também. Utilizam muitas fake news para tentar enganar o povo brasileiro sobre a suposta necessidade da reforma da Previdência e mostra que também não tem projeto nenhum para o povo. Aliás, ele sempre disse que quando chegasse no poder ele ia fazer tudo completamente diferente. Ele diz, muda tudo que está aí. Acontece que a agenda econômica que ele está implementando no país é exatamente a mesma que vinha sendo aplicada nos últimos anos e que é a responsável pela situação dramática do povo brasileiro hoje. De 20 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego, de uma situação de estagnação econômica, beirando a recessão, na verdade, a depressão econômica, com a queda da produção industrial em 6% e repetindo exatamente a mesma agenda de austeridade, de ajuste, de ataque aos direitos do povo brasileiro, de privatizações. Aí eu lhe pergunto, como é que quer fazer melhorar a situação econômica do país, fazer tudo diferente, está repetindo exatamente a mesma agenda que nos levou a essa situação dramática. Eles dizem e disseram aqui, é culpa do governo anterior que a gente chegou nessa situação. Acontece que estão repetindo exatamente a mesma política que vinha sendo adotada pelo governo anterior. Isso também é sinal de covardia, que é se esquivar da responsabilidade de governantes que deveriam ter responsabilidade com o povo brasileiro. Aqui a gente está discutindo a reforma da Previdência atinge os trabalhadores mais pobres do país. Deputados da base do governo dizem que nós estamos mentindo porque os trabalhadores mais pobres do país nem sequer são assegurados pela Previdência Social. É verdade. E deveria ser essa a discussão que a gente deveria estar fazendo nesse momento. Como fazer com que o conjunto dos trabalhadores brasileiros tenham direito à aposentadoria, tenham a cobertura da Previdência Social, possam ser assistidos no momento de mais dificuldade da sua vida. Nós estamos fazendo o contrário. É retirar o direito daqueles poucos que hoje conseguem ter assistência previdenciária. Hoje existem mais brasileiros no trabalho informal do que do trabalho formal. O que a gente está fazendo é prejudicar aqueles que também estão no mercado informal, no mercado formal, aliás, ao invés de pensar saídas para melhorar a situação daqueles que estão na informalidade, que não conseguem contribuir, que estão desempregados, mas o governo não oferece nenhuma saída para esses trabalhadores. Só tem um argumento terrorista, de que se não tiver a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Se não tiver a reforma da Previdência, não tem dinheiro para educação. Se não tiver a reforma da Previdência, não tem dinheiro para saúde. Como se aqui tivesse um bando de idiotas que não pensam, que não têm assessoria técnica, que não estudam e que não compreendem que, na verdade, é uma escolha política e uma escolha também do ponto de vista econômico de privilegiar um setor da sociedade em detrimento
do outro. Teve um deputado do PSL que diz aqui agora há pouco que é demagogia a gente falar que está se preocupando com os pobres do país. Não se trata de demagogia, se trata de obrigação de qualquer parlamentar eleito numa sociedade como a sociedade brasileira, em que a maioria do povo é sim o povo pobre, em que está aumentando o número de miseráveis, e que tem gente que inclusive está tendo que cozinhar com lenha e não mais com gás de cozinha, porque não tem condição nem para isso, de ter o mínimo de dignidade dentro do seu lar. Então, se não for para pensar nos problemas mais profundos do povo brasileiro, dos pobres, dos miseráveis, eu não sei o que esse deputado está fazendo aqui presente. Ele pode ter nascido em berço de ouro, pode morar num condomínio de luxo, mas eu tenho certeza que não fez campanha somente em condomínio de luxo. Teve voto de pobre. É para os pobres, sim, que nós temos que trabalhar aqui dentro e nos preocuparmos. E é por isso que, ainda que eu reconheça que existiram alguns pontos interessantes de avanço no relatório do deputado Samuel, como, por exemplo, a retirada da capitalização. Isso é fundamental, tendo em vista que os exemplos que já foram explicados aqui nessa comissão especial, dos 30 países que adotaram, 18 já fizeram a revisão ou estão revendo, porque é um modelo insustentável, cria uma geração, um número imenso de idosos miseráveis e faz com que as contas públicas não fechem, porque o custo da transição é muito maior. E aí eu gostaria de fazer também uma observação sobre o Paulo Guedes, que foi para a imprensa dar um chilique, dizer que é um absurdo que tenha retirado a capitalização da reforma. Veja bem, o sujeito teve 5 meses para apresentar para a sociedade brasileira e para aqui, para a Câmara de Deputados, os custos da transição, uma projeção que seja, a viabilidade da capitalização. E até hoje não o fez. Aí vai dizer que a culpa, na verdade, da Câmara de Deputados de ter retirado a capitalização. Sinto muito. O senhor Paulo Guedes, ele é o ministro da Economia, essa deveria ser a obrigação dele, mostrar a viabilidade desse processo. Inclusive, disse que sem a capitalização pode desistir da reforma da Previdência. É praticamente uma confissão de culpa. Ele não está interessado na suposta economia de 1 trilhão ou de um pouco menos que foi apresentado pelo relator. Na verdade, ele está interessado única e exclusivamente na capitalização, que é uma forma de fazer com que os bancos e fundos de pensão administrem o dinheiro da contribuição dos trabalhadores mensalmente, que, aliás, o senhor Paulo Guedes já ganhou muito dinheiro, pelo que estão dizendo, pelo que o TCU desconfia a partir de uma investigação que é feita dos fundos de pensão fraudulento que ele administrou, e com isso ganhou muito dinheiro ao longo da sua vida. Não disfarce que está muito preocupado em ter retirado a capitalização. Mas eu gostaria de dizer que, para além da capitalização, da alteração para o BPC e dos trabalhadores rurais que o senhor corretamente retirou da reforma da Previdência, ainda tem outros pontos que se mantêm muito graves. Um deles é a base de cálculo, de que não mais se excluiria os 20% menores salários. Isso significa uma redução drástica na renda de milhões de trabalhadores e, consequentemente, o impacto na economia dos municípios, em especial os municípios pequenos brasileiros, aqueles que têm menos de 20 mil habitantes, porque são eles os que mais dependem da contribuição previdenciária como fonte econômica, como fonte de possibilidade de atividade econômica, muito mais do que o Fundo de Participação no Município, muito mais do que o próprio ISS. Reduzir a renda desses trabalhadores brasileiros tem um impacto direto na economia brasileira, porque significa menor poder de compra, menor poder de consumo. Muitos desses idosos são arrimo de família, é com esse dinheiro que se sustenta uma família inteira e às vezes se abre um negócio local em alguma cidade do interior. Por isso, reduzir o valor da aposentadoria indiretamente também é criar uma geração de idosos com condições de vida muito inferiores àquela geração anterior, no momento que ele mais precisa, porque tem gasto com remédio, com cuidador e tantos outros temas. Pegamos aqui um exemplo feito pela nossa assessoria, de que alguém que hoje recebe 2 salários mínimos e contribui para a Previdência por 31 anos, mas que por 6 anos da sua vida, lá no início, precisou contribuir somente com base em um salário mínimo, porque ele tinha um salário menor, a perda que esse sujeito vai ter na sua aposentadoria é de R$ 394 a menos do que poderia ser com as regras atuais. É um impacto gigantesco para aqueles que só têm isso como fonte de renda e de sustento. Também gostaria de destacar o fato de que ainda se mantém
o tempo mínimo de contribuição para ter acesso a 60% do benefício previdenciário. Isso também vai reduzir muito a renda dessas famílias. Veja bem, eu gostaria de elogiar o fato do relator ter ouvido o apelo da bancada feminina de ter reduzido o tempo de contribuição das mulheres, de 20 anos para 15 anos, porque se mantivesse essa proposta do Paulo Guedes, do Bolsonaro, significa milhões de mulheres brasileiras fora do sistema previdenciário, fora do direito à aposentadoria. Acontece que impor os 15 anos de tempo mínimo de contribuição significa que elas, caso consigam contribuir, esse tempo, na verdade, não tem acesso a 60% do benefício, né? Porque para ter acesso a 100%, segue sendo 40 anos de contribuição. E para as mulheres brasileiras, que são a maioria do mercado informal, que são expulsas do mercado de trabalho praticamente depois que retornam da licença maternidade, dizer que elas precisam contribuir por 40 anos para ter acesso a 100% de uma aposentadoria que já vai ser rebaixada porque vai excluir os 20% menores salários, é uma crueldade sem tamanho. Também quero destacar o fato de que as professoras, ainda que também tenham tido na proposta de Vossa Excelência uma redução para agora de 57 anos de idade, não mais 60 anos, segue sendo uma crueldade, em especial para aquelas professoras que são educadoras da educação infantil, que ficam abaixadas, que têm um desgaste muito grande o dia inteiro para cuidar dessas crianças, que muitas vezes têm as crianças penduradas nos seus colos, e elas vão ter que trabalhar por mais 7 anos. Sendo que para os homens, professores, eles vão ter que trabalhar mais 5 anos. Eu gostaria de entender por que para as mulheres a carga é maior, sendo que o debate que nós já acumulamos aqui é de que as mulheres têm dupla jornada de trabalho, têm uma vida mais desgastante, por que as mulheres são mais penalizadas do que os homens, tendo em vista, inclusive, que as mulheres professoras são a maioria das professoras. Na cidade de São Paulo, por exemplo, na educação infantil, as mulheres são 98,5% das professoras. Então, eu gostaria de saber qual que é esse critério que foi utilizado, porque ainda obedece à mesma lógica machista da proposta apresentada pelo Paulo Guedes. Bem como essa lógica machista pode ser expressa na pensão por morte, que essencialmente é pensão de viúva, falando a linguagem do povo brasileiro. 80% das pensões de viúva hoje no Brasil não ultrapassa 2 salários mínimos. Ao mesmo tempo, elas representam quase 30% dos benefícios previdenciários. Seriam essas as privilegiadas que devem ser atacadas ainda no relatório de Vossa Excelência? Tendo em vista, inclusive, que dentro do próprio sistema previdenciário geral brasileiro, a média dos benefícios é de R$ 1.300. Aqui a gente tem que ser bem direto ao ponto. A gente não está falando de mexer em privilégios, e é lamentável que deputados da base do governo sigam insistindo nesse argumento, sendo que o povo brasileiro sabe muito bem que quem acorda cedo, quem vive de trabalho, quem tem patrão, de longe não é privilegiado. Se a gente está falando de combater privilégios e privilegiados, a gente deveria, de fato, mexer naqueles que estão muito no andar de cima. A exemplo dos banqueiros, por exemplo, que por algum motivo o Partido Novo está contra aumentar a taxação deles, sendo que a gente deveria aumentar ainda mais, porque eles são muito e muito privilegiados no nosso país. Através, por exemplo, da taxação de lucros e dividendos, com isso a gente arrecadaria 55 bilhões de reais ao ano. Com imposto sobre grandes fortunas, arrecadaria 47,6 bilhões ao ano. Com a majoração das alíquotas sobre o imposto de grandes heranças, seriam cerca de 35 bilhões de reais ao ano. Também a nossa sugestão é que se faça uma revisão das práticas de desonerações fiscais, tendo em vista que muitas dessas empresas, com o argumento de que contribuem para a sociedade, não contribuem coisíssima nenhuma, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que a maior contribuição que deu foi matar um rio inteiro e mais centenas de famílias que até hoje choram sem indenização pela morte dos seus filhos causados pela Vale do Rio Doce. Também com isso a gente conseguiria fazer uma arrecadação muito maior mexendo no andar de cima, e não precisando atingir aquele que o governo chama de privilegiados, mas na verdade são os mais pobres, são os trabalhadores no país. Com a nossa proposta, senhor presidente, senhor relator, nós conseguiríamos ter uma arrecadação de 142 bilhões ao ano, mas com a proposta apresentada são de 91 bilhões de reais ao ano. Aí eu pergunto, qual que é a nossa prioridade? A gente está aqui nesse parlamento, afinal de contas, fazendo o quê? Acredito eu que é para melhorar a vida do povo brasileiro e para
para aumentar a capacidade de desenvolvimento econômico, social e político do nosso povo. A reforma da Previdência está fazendo justo o contrário. É atacar aqueles que mais necessitam, aqueles que vivem de trabalho, que têm baixos salários e ainda que pode gerar um impacto gigantesco nas cidades, na economia, pode piorar a situação econômica e não melhorar. Quando aprovaram a reforma trabalhista, diziam, é para gerar emprego. Hoje nós temos 20 milhões de brasileiros sem emprego. Se seguir com essa agenda de ajuste, de austeridade, a situação vai piorar cada dia mais. A Previdência Social é um modelo de maior distribuição de renda, de combate à pobreza. O que essa comissão está fazendo é justo o contrário, é aumentar a pobreza no Brasil, é desmontar aquela que é um dos maiores mecanismos do mundo de amenização das desigualdades sociais. Por isso, o pessoal é contra, nós vamos seguir na luta contra a reforma da Previdência. Obrigada, presidente.